Quando você acha que está perdido, Deus está traçando o caminho. Quer descobrir como ouvir a voz dele na sua jornada? Meus amigos, quero que vocês me ouçam com o coração esta noite. Quero que sintam o peso do que estou prestes a dizer, não como um sussurro, mas como um toque de trombeta vindo do céu. Porque se você tem mais de 60 anos e ainda está respirando, ainda está andando, ainda está acordando a cada manhã, não é por acidente, não é por sorte, não é porque seu corpo é forte ou sua saúde é boa, nem porque o mundo precisa de mais uma cabeça grisalha. Não. É porque o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, decretou do seu trono que sua missão ainda não terminou. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê que Deus guia sua vida e se inscreva para mais verdades poderosas. Você ainda está vivo porque há propósito em sua dor, poder em sua presença e destino em seus dias. Há algo dentro de você que o inimigo não conseguiu matar. Há algo que Deus plantou profundamente em seu espírito que nem o tempo pôde apagar. O diabo tentou, sim, ele tentou. Ele usou doenças, corações partidos, solidão, traição e medo. Ele tentou desgastá-lo, enviou onda após onda para afogá-lo em decepções. Ele fez você se sentir esquecido, inútil, colocado de lado por uma geração mais jovem. Mas ouça-me hoje. Você não foi preservado apenas para ficar parado. Você foi preservado porque é um portador da sabedoria de Deus, um testemunho vivo de sua fidelidade e um vaso de seu fogo divino. Você não chegou até aqui apenas para sobreviver. Você foi mantido vivo para causar impacto. Há coisas pelas quais você passou que outros não sobreviveriam. Você enterrou entes queridos, enfrentou colapsos financeiros, suportou a quebra de seu coração, o esfacelamento de seus sonhos. Você atravessou portas de hospital com incerteza na alma. Ouviu médicos dizerem palavras que nenhum ouvido deveria ter que ouvir. Você foi enganado, abandonado, maltratado, esquecido. Mas glória a Deus, você ainda está aqui, e isso por si só é um milagre. E o que isso significa? Significa que Deus o vê como valioso. Significa que o céu ainda conta com você. Significa que há tarefas que apenas suas mãos podem completar, palavras que apenas sua voz pode falar, orações que apenas seu coração pode orar. Deus não o salvou daquele acidente, daquela doença, daquela depressão apenas para deixá-lo desvanecer. Não, Ele o salvou para brilhar. Você não é uma sobra, não está vencido, não está no fundo do palco. Você está na linha de frente da fé. Quando você era mais jovem, sua força o carregava, mas agora é sua fé que o faz. Quando você era mais jovem, as pessoas aplaudiam você, chamavam seu nome, precisavam de sua ajuda. Agora talvez você se sinta invisível, talvez seu telefone não toque como antes, talvez os rostos que você amava tenham partido desta terra, mas seu valor nunca esteve em quem o chamava. Sempre esteve em aquele que o chamou pelo nome antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Ele ainda chama, ele ainda escolhe, ele ainda move montanhas através de pessoas como você. Não ouse acreditar na mentira que diz que seu tempo acabou. Deus o mantém vivo após os 60 anos, porque você se tornou uma arma refinada pelo fogo. Você foi testado no deserto, aprendeu a não confiar em seu próprio entendimento. Você sabe orar quando ninguém está olhando. Chorou de joelhos, louvou com lágrimas nos olhos. Você sabe o que significa confiar quando o mundo está desmoronando. Você aprendeu a andar por fé, não por vista. Esse tipo de experiência não pode ser comprado. Esse tipo de unção não vem barato. Você é um testemunho ambulante da fidelidade de Deus. Alguém precisa desse testemunho. Alguém que está prestes a desistir precisa saber que você não desistiu. Alguém que foi dito ser velho demais precisa vê-lo de pé, firme.
Há um jovem que ainda não sabe o que significa orar até que algo se quebre, e ele precisa que você o ensine. Não com uma palestra, não com anotações, mas com sua própria vida, com a maneira como você se conduz, com as palavras que saem de sua boca, com a luz que ainda brilha em seus olhos. Sua sobrevivência é o avanço de outra pessoa. O reino de Deus não é construído nas costas dos famosos, dos jovens ou dos belos. Ele é construído na fé dos fiéis, e você, meu amigo, está entre os fiéis. Você é aquele que ficou quando outros partiram. Você é aquele que continuou aparecendo, mesmo quando doía. Você é aquele que continuou louvando, mesmo sem motivo aparente. Você é aquele que continuou perdoando, mesmo quando a ofensa cortou fundo. Deus usa pessoas como você, desgastadas, mas sábias, cansadas, mas tenazes, negligenciadas, mas transborda de graça. Quer saber como ouvir Deus? Curta agora, comente amém e fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. Se você está vivo após os 60 anos, é porque você é um fogo que se recusa a apagar. Você aprendeu a suportar, aprendeu a esperar, aprendeu a confiar no processo. E agora, Deus está dizendo: não terminei com você. Não terminei de mostrar meu poder através de sua vida. Não terminei de transformar suas cicatrizes em força. Não terminei de ressuscitar os lugares mortos em sua alma. Não se cale, não desapareça nas sombras. Agora é a hora de se levantar, não em orgulho, mas em propósito. Você viu demais da bondade de Deus para ficar quieto agora. Você experimentou demais de sua misericórdia para se esconder nos bastidores. Fale, fique de pé, ore mais alto, ame mais profundamente, seja mentor de alguém, compartilhe sua história, escreva a visão, pregue o evangelho com sua vida. Você é um general no exército do Senhor, não um soldado que se aposentou. Você é um soldado que foi promovido. Seu campo de batalha pode parecer diferente, mas seu chamado é tão feroz quanto antes. Suas orações ainda abalam os céus. Seu louvor ainda afasta o inimigo. Sua obediência ainda move o coração de Deus. Sim, seu corpo pode parecer mais fraco. Você pode ter comprimidos para tomar e consultas para cumprir, mas seu espírito é forte. Seu espírito é perigoso, poderoso no Senhor. Você tem o tipo de força que só vem de ser quebrado e reconstruído pela graça. Você não está aqui por acaso, você está aqui por um propósito divino. O fôlego em seus pulmões é a prova de que Deus ainda não terminou de escrever sua história. Ele ainda está virando as páginas, ainda está desenrolando o enredo, ainda está realizando milagres através de você. Você pode ter pensado que seus melhores dias ficaram para trás. O mundo pode tentar convencê-lo de que a idade o desqualifica, que o relógio acabou, que o palco é para alguém mais jovem, mais rápido, mais enérgico. Mas essa não é a voz de Deus. Essa é a voz do medo, o sussurro do inimigo que sabe que um crente com mais de 60 anos, cheio do Espírito de Deus, é uma ameaça, maior às trevas do que 1000 vozes destreinadas gritando ao vento. Sua idade não é uma limitação, é uma declaração. Declara que você passou por tempestades que deveriam tê-lo engolido por inteiro. Declara que a sepultura foi negada de seu direito. Declara que a morte bateu à sua porta e Jesus respondeu em seu lugar. Quanto mais tempo você caminha com Deus, mais profundas se tornam suas raízes. Enquanto o mundo celebra o brilho da juventude, o céu celebra a fé que perdura. O céu se regozija com o homem ou mulher que pode dizer, conforme está escrito em Salmos 37, verso 25, fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Isso não é um clichê, é uma verdade espiritual gravada na alma dos santos experientes que a viveram, respiraram, caminharam
e provaram ser verdade. Há uma força que só o tempo pode ensinar, uma paz que só vem depois de atravessar o caos, uma glória que repousa sobre aqueles que foram fiéis por décadas. Você não adquire isso em um momento, não recebe isso de um livro. Isso não é baixado, é conquistado nas chamas da vida e selado na presença de Deus. E como o céu honra aqueles que não desistem, se você ainda está aqui, é porque sua voz ainda tem peso no reino espiritual. Suas orações têm mais poder do que nunca, porque agora você não ora com pânico. Você ora com perspectiva. Você não implora a Deus, você confia nele. Você não luta com a dúvida sobre se ele é bom, você declara que ele é. Você viu demais, passou por muitas batalhas, sabe quem é o seu Redentor. E deixe-me falar claramente. O inimigo teme um crente que sabe superar a tempestade. Ele teme aqueles que saem do fogo e ainda levantam as mãos em louvor. Ele teme aqueles que deveriam estar amargurados, mas escolheram o perdão. Ele teme aqueles que deveriam estar quebrados, mas permanecem firmes em Cristo. Porque Deus o mantém vivo após os 60 anos. Porque Ele está levantando uma geração de guerreiros e eles precisam de alguém para mostrar como perseverar. Eles viram tendências e modismos, mas não viram uma fé que dura. Eles precisam ver que a santidade não está ultrapassada, que a humildade ainda tem poder, que a integridade ainda importa, que a oração ainda funciona. E você, sim, você, é o exemplo vivo de que eles precisam. Se você quer descobrir o plano de Deus para a sua vida, clique em curtir, se inscreva e não perca o final. Tem algo especial esperando por você. Você é uma ponte entre gerações, um guardião da chama sagrada, um altar vivo onde o fogo de Deus ainda queima. Você não precisa de um microfone para pregar. Sua vida prega, suas cicatrizes pregam, sua alegria prega, sua paciência prega. Cada ruga em seu rosto é um capítulo da glória de Deus. Cada cabelo grisalho é uma bandeira de vitória. Você é um rolo ambulante da bondade de Deus. Escrito não com tinta, mas com obediência, lágrimas e louvor. Talvez você tenha dito, mas eu não me movo como antes. Tudo bem, Deus não precisa de sua velocidade, Ele precisa de sua rendição. Talvez você tenha dito, não tenho a energia que tinha antes. Tudo bem, a força de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você tenha dito, cometi muitos erros. Oh, mas amigo, Deus usa os quebrados, redime os caídos, restaura os cansados. Você não está desqualificado pelo seu passado, você é qualificado pela graça de Deus. Você não é uma peça de museu, você é um soldado ainda em serviço. Suas orações são flechas, sua sabedoria é um escudo, seu testemunho é uma espada. Quando você fala, a terra escuta. Quando você ora, demônios tremem. Quando você entra em um ambiente, a atmosfera muda. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem caminha com você. Não acredite na mentira que diz que você é velho demais para importar. O cronograma de Deus não segue relógios humanos. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Moisés tinha 80 anos quando liderou Israel para fora do cativeiro. Caleb tinha 85 anos quando reivindicou sua montanha. Ana, a profetisa, estava bem avançada nos seus 80 anos, mas seus olhos foram os primeiros a contemplar o menino Cristo no templo. E você acha que Deus terminou com você? Deus frequentemente reserva a maior glória para os últimos dias. Você pode ter começado como uma semente, crescido como um ramo, mas agora está dando frutos, maduros, temperados, doces com resistência e paciência. Deus está dizendo, esta é a estação para a qual eu o preparei. Não para a aposentadoria, mas para refinamento. Deus não o manteve vivo apenas para sentar e lembrar. Ele o manteve vivo para se levantar e declarar. Declarar que Jesus ainda salva.
declarar que a esperança ainda vence, declarar que nenhum abismo é profundo demais, nenhuma alma está perdida demais, nenhum passado é sujo demais para o sangue de Jesus Cristo. Há um clamor na terra por verdade. Há uma fome por sabedoria genuína. Há pessoas ansiando por autenticidade. E você, filho de Deus, está cheio da água viva, pela qual elas têm sede. Quando você entra em um ambiente, correntes devem começar a se quebrar. Quando você abre a boca, o céu deve se inclinar para ouvir. Quando você ora, anjos devem ser enviados. Você não é um esposo, não é esquecido, não está no fim. Você está no limiar de seus anos mais frutíferos. E se eu lhe dissesse que a oração mais poderosa que você fará ainda não foi falada? E se eu lhe dissesse que a pessoa cuja vida você está destinado a mudar ainda não o conheceu? E se eu lhe dissesse que a palavra que Deus quer usar para salvar uma alma ainda está em sua boca, esperando para ser liberada? Não retenha a bênção. Não apague o fogo. Não duvide da unção. Não é tarde demais, não acabou. Na verdade, está apenas começando. O mundo está obcecado com a juventude porque teme a morte, mas o crente caminha em uma luz diferente. Não medimos nosso valor pela idade, medimos pela obediência. Não tememos o fim, porque conhecemos o Autor, e se ele diz, viva, então nos levantamos a cada manhã com um propósito santo. Você viu impérios subirem e caírem, viu avivamentos, viu temporadas secas e temporadas de colheita. Você passou por décadas de guerra espiritual. Você é um historiador da fé. O que a próxima geração precisa não é apenas outra opinião. Eles precisam da sua sabedoria testada pelo fogo. Eles precisam do seu discernimento, da sua resiliência, do seu exemplo. Você não é invisível, você é indispensável. Deus não está procurando os populares. Ele está procurando os obedientes. E a obediência não expira aos 60 anos. Não. A obediência se torna mais forte, mais profunda, mais ousada. Quando um crente experiente diz sim a Deus, todo o inferno treme. Porque o inimigo sabe que, quando você diz sim agora, não está fazendo isso por aplausos. Você está fazendo isso porque conhece aquele a quem serve. Você o viu trazê-lo através de muitas coisas para hesitar agora. E deixe-me dizer ao seu espírito, você pode estar em um capítulo posterior, mas Deus escreve suas melhores linhas no final. Você pode pensar que o clímax passou, mas Deus é o mestre e autor. Ele guarda seus movimentos mais surpreendentes para o ato final. Vamos juntos nessa jornada de fé? Deixe um 2 nos comentários. Ative o sininho e assista até o fim para uma revelação incrível. Não se descarte quando o céu ainda está contando com você. Você é a prova de que a fé funciona. A prova de que Deus é fiel. A prova de que a graça é suficiente. E há mais por vir. O mundo pode ver sua idade como uma desaceleração, mas o céu a vê como uma ascensão. O mundo vê linhas em seu rosto. O céu vê marcas de guerra, medalhas de sobrevivência e evidências da graça. O mundo pode desviar o olhar, mas Deus se aproxima. Porque na sua idade há autoridade, na sua experiência há revelação, no seu silêncio há discernimento. E no seu espírito há um trovão que ainda não foi liberado. Deus não o trouxe até aqui para sentar nas sombras. Ele não o manteve respirando para que você desperdiçasse seus dias em arrependimento ou rotina. Não, ele o preservou porque há um fogo em seus ossos que ainda deve falar. Há vidas penduradas na balança que apenas sua história pode alcançar. Você é a voz pela qual alguém tem clamado. Sua vida é a resposta à oração silenciosa de alguém. Sua obediência, mesmo agora, tem efeitos em cascata no reino da eternidade. Há tarefas que apenas você pode completar. Não porque Deus não tem outros, mas porque ninguém mais
carrega sua história exata, seu testemunho exato, sua unção exata. O caminho que você trilhou esculpiu um vaso único que Deus pretende derramar nesta hora. Você pode pensar que sua utilidade expirou quando os filhos saíram de casa, ou o escritório fechou, ou o holofote desvaneceu, mas no reino de Deus, a utilidade não é limitada por papéis terrenos, é limitada pela prontidão celestial. Deus não se impressiona com títulos, não é atraído por aplausos, ele é movido pela fé. E quanto mais você caminha com ele, mais sua fé se torna uma arma forjada pelo fogo. Você não apenas acredita em Deus agora, você o conhece. Você o viu curar, prover, derrubar muros que você pensou que nunca cairiam. Você o viu carregá-lo através de perdas, traições, doenças, decepções e dúvidas. Agora, você é um monumento vivo à sua bondade. Talvez você diga, mas eu não me sinto forte. Bom, porque a força de Deus não é reservada para aqueles que se sentem poderosos, é reservada para aqueles que sabem que são fracos sem Ele. Isso significa que Ele pode confiar em você para carregar sua presença. Isso significa que você está pronto para receber poder do alto, não para exibição, mas para transformação. Há coisas que você só entende depois dos 60 anos. Você aprende que nem toda batalha vale a pena lutar, mas algumas valem a pena dar sua vida por elas. Você aprende que o tempo é precioso e o silêncio pode ser sagrado. Você aprende que a alegria não está na acumulação, mas no alinhamento. Você para de buscar validação e começa a buscar impacto. E é quando o céu diz: agora posso usá-los para as maiores obras. Sua história é longa, porque sua missão é grande. Cada coração partido, cada prova, cada atraso, foi Deus moldando sua alma. Não para sobreviver ao mundo, mas para abalá-lo. Agora você alcançou uma idade em que sua voz carrega um peso diferente. Não o peso da opinião, mas o peso da sabedoria. Não o peso do ruído, mas o peso do conhecimento. Então não recue, não silencie sua voz por vergonha ou insegurança. Isso não é humildade, é medo, e o medo não é sua porção. Os justos são ousados como um leão, e quando um leão de Deus abre a boca em seus anos mais velhos, o som ecoa muito além do ambiente, abala nações. Alguns de vocês são a chave para o avivamento de suas famílias, suas orações estão preservando seus filhos. Suas lágrimas amoleceram o solo que parecia amaldiçoado. Você intercedeu na noite enquanto ninguém sabia. Você falou bênçãos sobre seus netos quando tudo o que eles viam era caos. E você pensou que essas sementes passaram despercebidas? O céu contou cada uma e a colheita está chegando. Você ainda está aqui porque Deus não terminou de exibir sua glória através de você. Quando outros estão enterrando sonhos, Deus está ressuscitando os seus. Quando outros estão fechando capítulos, Deus está começando um novo livro. Ele não está apenas interessado no seu passado, ele está investido no seu presente. Você não é uma nota de rodapé, você é uma profecia viva, se desenrolando em tempo real. Alguns dos maiores movimentos de Deus nas Escrituras vieram através daqueles que o mundo ignorou. Uma mulher estéril se tornou a mãe de nações. Um velho construiu uma arca que salvou o mundo. Uma viúva sustentou um profeta com sua última refeição. Um guerreiro experiente derrubou gigantes quando outros fugiram. E se Deus fez isso antes, Ele fará novamente através de você. Você pode dizer, mas eu perdi tanto. Sim, você perdeu, e cada perda expandiu sua compaixão. Cada tristeza aprofundou seu entendimento. Você agora carrega um coração que sangra pelos quebrados. Isso não é fraqueza, é força santa. A geração mais jovem precisa de alguém que não apenas conheça a palavra, mas a sinta. Alguém que não apenas cite as Escrituras, mas as tenha vivido. Você
É esse alguém. Você não é um plano reserva. Você faz parte da estratégia de linha de frente de Deus. Você não tem mais nada a provar, o que significa que está finalmente livre para se mover como o Espírito conduz, sem agenda, sem ambição, apenas pura rendição. E quando um santo rendido, com mais de 60 anos, diz: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me", a terra treme, porque Deus agora tem um vaso que não se quebra na primeira pressão. Uma voz que sabe falar vida, não exagero, uma mão que sabe quando curar e quando liberar, uma alma que foi temperada pelo fogo e provada fiel. Não deixe o inimigo mentir para você. Ele tem medo de você. É por isso que ele tenta distraí-lo com dúvidas e desqualificá-lo com atrasos. Mas cada dia que você acorda é a prova de que ele falhou. Você ainda está de pé, ainda acreditando, ainda orando, ainda amando, ainda semeando, ainda lutando a boa luta. E essa luta não é em vão. Você está avançando o território, quebrando correntes, estabelecendo fundações para gerações que você talvez nunca conheça. Sabe o que legado realmente significa? Não é apenas o que você deixa para trás, é o que você coloca em movimento que não pode ser parado depois que você se for. E seu legado não está apenas por vir, ele já está vivo. Está em cada vida que você tocou, cada semente que plantou, cada alma que levantou, cada oração que chorou. O céu está mantendo registro. E não ouse acreditar que porque seu nome não está em alta, sua vida não está impactando. Jesus nunca esteve em alta, mas virou o mundo de cabeça para baixo. E você ainda está virando corações para Ele todos os dias, simplesmente por permanecer fiel. Você é um sermão ainda sendo pregado, um farol em um mar tempestuoso, uma oração respondida andando entre os desesperados. E a mão de Deus ainda está sobre você. Não levemente, não passivamente, mas com força, com propósito, com amor. Então, quando você acordar amanhã, não apenas agradeça a Deus por mais um dia. Pergunte a Ele: Senhor, o que queres fazer comigo hoje? Porque se você ainda está vivo, ainda há uma missão. E se há uma missão, ainda há fogo em seus ossos. E quando esse fogo está em seus ossos, nenhuma tempestade pode afogá-lo, nenhum inimigo pode apagá-lo, nenhuma fraqueza pode contê-lo. Porque não é um fogo da juventude, é o fogo do Espírito Santo. Ele queima mais profundamente, mais puramente. Não é baseado em adrenalina, é nascido da unção. E você, filho de Deus, é ungido para esta estação. Se Deus já guiou você em algum momento, comente glória e se inscreva. O final deste vídeo vai te surpreender. Você não sobreviveu a toda essa dor apenas para partir silenciosamente. Você não atravessou décadas de deserto para viver uma aposentadoria espiritual. Não. Deus está levantando seus anciãos, não para descansar na retaguarda, mas para se erguer na linha de frente, para liderar com amor, guerrear com sabedoria, interceder com discernimento que só os anos podem conceder. Você tem a visão que só vem de caminhar com Deus na escuridão. Ouça atentamente. Sua idade não é uma prisão, é uma plataforma. Seu cabelo grisalho não é um fardo, é uma coroa. Seus passos lentos não são uma limitação, são o ritmo da providência. Você agora se move com intenção, com clareza, com foco. Você não desperdiça tempo em buscas tolas. Você vê as coisas mais profundas, as coisas eternas. Você não vive mais para impressionar. Você vive para impactar. E como esta geração precisa do seu impacto, eles estão se afogando em informações, mas famintos por sabedoria. Estão cercados de ruído, mas sedentos por verdade. Têm acesso a tudo, mas discernimento em nada. E você, com suas cicatrizes e suas histórias, com sua paciência e suas orações, é a ponte entre o caos deles e a calma de Deus.
Não ouse acreditar na mentira que diz que você está desconectado, que não entende o mundo moderno. A verdade é que você já viveu o que eles estão apenas começando a enfrentar. Você viu o mal se vestir com roupas novas, viu como o diabo muda de tática, mas não de objetivo: roubar, matar e destruir. Mas você também sabe como o sangue de Jesus ainda quebra correntes, como a verdade ainda perfura a decepção como uma espada. E agora você deve falar. Há jovens sentados nos bancos, rolando telas, clamando em segredo, esperando por uma voz que soe como sobrevivência. Uma voz que diga: passei pelo fogo e Deus me trouxe para fora. Uma voz que diga: enterrei entes queridos, mas minha fé não foi enterrada. Uma voz que diga: lutei com Deus e ainda estou de pé. Essa voz é sua. Você ainda está vivo porque carrega um evangelho que não pode ser aposentado, uma esperança que não pode ser diluída, uma fé que resistiu ao teste do tempo. Quando você fala, demônios tomam nota. Quando você ora, anjos são enviados. Quando você canta, a atmosfera muda, porque seu louvor não é baseado em sentimentos, é forjado na fé. Sua voz foi afinada pelo sofrimento, suavizada pela graça, fortalecida pela obediência. E isso é perigoso para o inferno. Você é a geração da resistência. A geração que não desistiu quando doeu, que não fugiu quando ficou difícil, que não se curvou à cultura ou cedeu à pressão. Você continuou de pé, continuou orando, continuou segurando um Deus que nunca o deixou. É por isso que você ainda está aqui, porque Deus confia em você. Ele confia em seu caráter, em sua consistência. Ele confia que quando Ele coloca suas palavras em sua boca, você não as distorcerá por aplausos, não as diluirá por popularidade. Você as falará com ousadia, com lágrimas, com tremor, mas com verdade. O que Deus quer com você agora? Ele quer sua voz, sua sabedoria, suas orações, seu mentoreamento, sua disponibilidade. Há tarefas divinas com seu nome nelas, conversas que só você pode ter, batalhas que só você pode lutar, pessoas que só abrirão seus corações quando virem sua bondade, sua força, sua humildade. Você é a evidência de que Deus ainda restaura. Você é a prova de que Ele não desperdiça dor. Você é o eco de promessas cumpridas e o sussurro de esperança para aqueles que ainda esperam. Não aposente sua paixão, não enterre seus dons, não apague sua luz, porque o mundo prefere as trevas. Brilhe mais forte, ore mais alto, ame mais profundamente, doe mais generosamente, fale com mais fogo, caminhe com mais coragem, sonhe novamente, pregue novamente, escreva novamente, ensine novamente, discipule novamente. Seus anos posteriores não são anos menores. Na verdade, podem ser seus mais frutíferos. Porque agora você sabe o que importa. Sabe quem importa. Você entende que uma vida totalmente rendida é mais poderosa do que uma vida totalmente planejada. Você viu como Deus aparece, nem sempre no esperado, mas sempre no tempo apontado. E agora, você está em um tempo apontado. Você pode sentir que seus melhores dias estão atrás de você. Mas deixe-me declarar, pelo Espírito de Deus, seus dias mais impactantes ainda estão por vir. Deus está prestes a usá-lo de maneiras que você nunca imaginou, não porque você pediu, mas porque você está pronto. Ele o podou, ele o testou, ele caminhou com você por cada vale, não para enfraquecê-lo, mas para prepará-lo. Então, quando as portas se abrirem, você não hesitará. Quando o chamado vier, você não recuará. Você dirá: sim, Senhor, estive esperando, estou pronto. E o mundo verá o que Deus pode fazer com alguém que simplesmente se recusa a desistir. Alguém que ainda acredita, ainda ora, ainda espera, ainda queima com o fogo do céu. E eu digo agora, com toda a autoridade da palavra de Deus, se seu coração ainda está batendo,
é porque sua missão não acabou. O céu não fechou seu arquivo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo ainda tem algo que deseja fazer através de você, não apenas em você. Você pode ter se aposentado do seu trabalho, mas não se aposentou do seu chamado. A unção em sua vida não está ligada a um salário ou a uma posição. Está ligada à obediência. Você não está aqui por acaso, você está aqui por um propósito divino. Você não está respirando porque seu corpo é forte. Você está respirando porque o Espírito do Deus vivo ainda tem fôlego para falar através de você. Como está escrito em Salmos 92, verso 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Não secos, não descartados, não esquecidos, viçosos, verdes, frutíferos. Essa é a promessa de Deus, e suas promessas não são sugestões, são declarações respaldadas pelo céu. Então eu pergunto, o que você está fazendo com seu fôlego? O que você está fazendo com sua força? O que você está fazendo com os anos que Deus graciosamente adicionou à sua vida? Porque não é apenas mais tempo, é tempo santo, tempo sagrado, tempo para construir o que outros derrubaram, tempo para consertar o que o mundo quebrou, tempo para levantar aqueles que caíram no desespero. Deus não está mantendo você vivo para ver o mundo queimar. Ele está mantendo você vivo para carregar a água, carregar o fogo, carregar a palavra. Ele está mantendo você vivo para intervir nas vidas dos quebrados, dos perdidos, dos viciados, dos abandonados. Você, filho de Deus, é a luz no túnel deles, a voz clamando no deserto deles, a mão que Deus quer estender aos que estão se afogando. Não acredite na mentira do diabo que diz que sua influência está diminuindo. O diabo está aterrorizado com sua experiência. Ele sabe que um crente que enfrentou tempestades, enterrou entes queridos, suportou traições e ainda levanta as mãos em adoração. Esse crente é uma arma perigosa, porque não pode ser manipulado por emoções, não pode ser enganado por novidades, está ancorado na verdade e se move com uma fé que não pode ser abalada. Você não precisa competir com os jovens, você precisa cobri-los. Você precisa derramar sua sabedoria, impor as mãos sobre eles e falar vida sobre eles. Ensine-lhes o que a oração custa. Mostre-lhes como atravessar a dor com dignidade. Eles não precisam de outra tendência, precisam de um legado. E esse legado está em você. Você é um testemunho vivo. Sua própria existência testemunha a bondade de Deus. Quando você entra em um ambiente, suas cicatrizes falam mais alto que qualquer sermão. Sua força silenciosa prega mais alto que as palavras mais eloquentes. Você enfrentou batalhas que teriam esmagado um homem menor, suportou perdas que teriam silenciado uma mulher mais fraca, e, no entanto, aqui está você, olhos ainda voltados para o céu, coração ainda cheio de graça, espírito ainda ancorado nas promessas de Deus. Isso não é fraqueza, isso é força de guerreiro. Você não é apenas um avô ou avó, você é um general no reino. Não apenas um idoso, você é um santo experiente. Não apenas envelhecendo, você está ascendendo em autoridade espiritual. Porque quando você caminha com Deus por tanto tempo, o óleo em sua vida começa a aumentar, não a diminuir. E com esse óleo vem poder. Poder para curar com uma palavra. Poder para restaurar com uma oração. Poder para mudar atmosferas apenas por entrar no ambiente. Quando penso no tema Como saber que Deus está direcionando sua vida, inspirado nas poderosas mensagens de Billy Graham, meu coração se enche de gratidão e propósito. Esta verdade ressoa profundamente na cultura brasileira, onde a fé é como o ritmo do samba, vibrante, enraizado e capaz de mover multidões. No Brasil, acreditamos que Deus não é um espectador distante, mas um guia amoroso
que traça cada passo de nossa jornada, mesmo quando o caminho parece incerto. A mensagem de que Deus dirige nossas vidas não é apenas uma ideia teológica, mas uma chama que aquece nossa alma e ilumina nossas escolhas diárias. Refletindo sobre isso, percebo que reconhecer a direção de Deus começa com a humildade de ouvir sua voz, seja no silêncio da oração, nas palavras de um amigo ou até nas dores que nos moldam. No Brasil, onde a comunidade e a espiritualidade andam de mãos dadas, aprendemos que Deus, muitas vezes, fala através das conexões humanas. A avó, que ora incansavelmente pelos netos, o vizinho, que oferece uma palavra de encorajamento, ou o pastor, que prega com lágrimas nos olhos. A primeira lição que aplico à minha vida é a prática da escuta atenta. Em um mundo cheio de barulho, reservar tempo para orar e meditar nas Escrituras, como em Salmos 37, verso 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Me ajuda a discernir os sinais de Deus em meio às tempestades. Outra lição poderosa é a confiança em Deus, mesmo quando o plano não faz sentido. No Brasil, enfrentamos desafios como desigualdades, crises econômicas e incertezas, mas nossa fé nos ensina a enxergar propósito na adversidade. Lembro-me de histórias de brasileiros que, após perderem empregos ou enfrentarem tragédias, encontraram novas portas abertas porque confiaram que Deus estava no controle. Aplico isso em minha vida ao lembrar que cada não pode ser um redirecionamento divino para um sim maior. A paciência, tão valorizada em nossa cultura, onde esperamos com esperança pelo próximo carnaval ou pela chuva que rega a terra, é essencial para esperar o tempo de Deus. Além disso, aprendi que a direção divina exige rendição. No Brasil, onde celebramos a vida com paixão, às vezes queremos controlar tudo, nossa carreira, nossa família, nossos sonhos, mas Deus nos chama a soltar as rédeas, entregar meus planos a Ele, como ensina Provérbios 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor, de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Transformou minha perspectiva. Isso significa que, em vez de lutar contra as circunstâncias, oro por sabedoria para aceitá-las e coragem para agir conforme a vontade de Deus. Outra lição prática é a importância de compartilhar o que Deus faz em nossas vidas. No Brasil, contamos histórias ao redor da mesa, seja sobre um churrasco em família ou um milagre na igreja. Testemunhar como Deus me guiou, seja ao superar uma doença, encontrar um novo propósito ou reconciliar um relacionamento, inspira outros a confiar nele. Isso me ensinou a ser intencional em compartilhar minha fé, seja conversando com um colega de trabalho ou publicando uma reflexão nas redes sociais. Por fim, aprendi que a direção de Deus não é apenas para os grandes momentos, mas para os pequenos detalhes. No Brasil, valorizamos os gestos simples: um abraço apertado, um café compartilhado, uma oração espontânea. Aplico isso vivendo com gratidão diária, percebendo que Deus está presente até nas coisas simples, como um pôr do sol em Copacabana ou uma conversa com um estranho que se torna um amigo. Essas lições me transformaram. Elas me ensinaram a viver com propósito, a confiar mesmo na incerteza, a ouvir com o coração, a me render com fé e a compartilhar com ousadia. No Brasil, onde a fé é tão colorida quanto nossas festas, saber que Deus dirige minha vida me dá a certeza de que cada dia é uma oportunidade para dançar no ritmo do seu plano, com esperança, coragem e amor. Essas verdades não são apenas para guardar, mas para viver. E é isso que faço, um passo de cada vez, sabendo que o autor da minha história nunca para de escrever. Se essa mensagem tocou seu coração,
e reacendeu sua fé no plano de Deus para a sua vida, deixe sua marca. Clique no botão de curtir, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade poderosa e se inscreva no canal para não perder nenhuma inspiração. Nos comentários, escreva "Deus me guia" ou compartilhe como Deus tem direcionado sua jornada, sua história pode ser a luz que alguém precisa hoje. Fique até o final, porque temos uma surpresa especial que vai fortalecer ainda mais sua caminhada com Deus. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança. E se uma simples oração, antes de dormir, pudesse transformar sua vida para sempre? Esta noite, Deus está esperando para ouvir sua voz. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, antes de fecharem os olhos esta noite, antes de se deixarem levar pelo mundo desconhecido do sono, eu vos imploro, não deixem este momento passar sem falar com Deus. Todas as noites, ao deitarmos a cabeça no travesseiro, entramos em um espaço onde não temos mais controle. Tornamo-nos vulneráveis, inconscientes do que acontece ao nosso redor. Alguns dormem e nunca mais acordam. Outros vão para a cama com fardos e acordam sentindo-se ainda mais pesados. Mas há um poder, uma presença divina inabalável que pode vos guardar, restaurar e preparar para o que está por vir. Tudo começa com uma oração simples, porém transformadora. E se eu vos dissesse que essa única oração pode trazer paz, apagar vossas preocupações e convidar a proteção divina para vossas vidas? E se eu vos dissesse que dedicar apenas alguns momentos para falar com Deus antes de dormir pode mudar não apenas vossa noite, mas todo o vosso destino? Fiquem comigo, ouçam atentamente e permitam-me compartilhar a oração que nunca deveis dormir sem dizer. Porque esta noite, e todas as noites daqui em diante, vosso sono não deve ser apenas descanso, deve ser um tempo de renovação, cura e proteção divina. Estais prontos? Vamos começar. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você acredita no poder da oração e inscreva-se para mais mensagens inspiradoras. Quero vos dizer algo. Há poder na gratidão. Há poder em reconhecer que cada respiração que tomamos é um presente, não um direito. Frequentemente, corremos pelos nossos dias, envolvidos nas demandas da vida, preocupando-nos com coisas que não podemos controlar, perseguindo objetivos e, às vezes, esquecendo a verdadeira razão de estarmos aqui. Mas quando a noite chega, quando o mundo desacelera e nos encontramos sozinhos com nossos pensamentos, esse é o momento de voltarmos nossos corações para Deus em gratidão. Pensai nisto. Quantas vezes acordastes pela manhã, seguistes vosso dia e chegastes à noite sem sequer perceber quantas vezes Deus vos protegeu? Viajastes e chegastes em segurança. Comestes e vosso corpo processou a comida sem complicações. Falastes palavras e vossa mente as formou com clareza. Vosso coração continuou batendo sem que precisasseis ordenar. Já parastes para pensar que milagre é isso? No entanto, quantas vezes terminamos o dia sem agradecer a Deus por essas bênçãos invisíveis? Esta noite, antes de dormirdes, quero que pareis. Apenas pareis por um momento e reflitais. Foi hoje um bom dia? Então, agradecei a Deus por seu favor. Foi hoje um dia difícil? Então, agradecei-lhe por vos dar força para suportar. Talvez tenhais enfrentado decepções. Talvez algo não tenha saído como planejado, ou talvez tenhais recebido más notícias. Mas, mesmo nesses momentos, Deus estava convosco. Ele caminhou convosco a cada hora. E se Ele vos trouxe até aqui, não vos abandonará agora. A gratidão não é apenas agradecer a Deus pelas coisas que gostamos, é confiar nele em todas as coisas. É fácil dizer obrigado quando a vida está tranquila, mas e nos dias em que nada parece dar certo?
E nas noites em que sentis o peso do mundo pressionando o vosso peito? Mesmo assim, há motivo para dar graças. Não porque a dor seja boa, não porque a luta seja agradável, mas porque não estáis sozinhos nela. Deus está vos carregando, mesmo quando não o sentis. E sabeis o que acontece quando começais a agradecer a Deus antes de dormir? A preocupação começa a desvanecer, o medo começa a perder sua força, o peso da ansiedade que carregastes durante todo o dia começa a se dissipar, porque a gratidão muda vosso foco. Em vez de olhar para o que está errado, começais a ver o que está certo. Em vez de focar no que vos falta, começais a reconhecer o que tendes. E ao deitardes, sussurrando palavras de agradecimento a Deus, vosso coração encontra paz. Vossa alma encontra descanso. Talvez estejais pensando, mas e se eu não sentir vontade de agradecer? E se meu dia foi só luta e frustração? Meu amigo, esse é exatamente o momento em que a gratidão é mais importante. Porque quando escolheis agradecer a Deus apesar das circunstâncias, estais declarando que vossa fé é maior que vossos sentimentos. Estais dizendo: Senhor, posso não entender tudo agora, mas confio em Ti, confio que estás trabalhando para o meu bem, confio que o amanhã está em Tuas mãos, confio que mesmo na escuridão, estás guiando o meu caminho. E permiti-me vos dizer, quando cultivais o hábito da gratidão, vossa vida começa a mudar. Começais a ver bênçãos onde antes víeis fardos. Começais a notar a mão de Deus em lugares que antes ignoráveis. E ao deitardes à noite, em vez de serdes consumidos pelo medo ou arrependimento, descansais na certeza de que estáis sendo sustentados por aquele que nunca dorme, aquele que vela por vós mesmo no silêncio da noite. Portanto, esta noite, antes de fechardes os olhos, reservai um momento. Refleti sobre vosso dia. Encontrai algo para agradecer a Deus. Não precisa ser uma longa oração, não precisa ser complicada. Um simples "Obrigado, Senhor, por hoje" é suficiente. Porque quando o reconheceis em gratidão, vós o convidais para o vosso descanso. Entregais vossa noite em suas mãos e acordais não apenas fisicamente renovados, mas espiritualmente restaurados. Nunca durmais sem orar essa oração de gratidão, porque um coração grato é um coração que descansa na paz de Deus. Gostou do tema? Curta agora, comente amém. E fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. O poder do arrependimento. Há algo no silêncio da noite que nos faz refletir. Quando o mundo desacelera, quando as distrações desaparecem, quando ficamos a sós com nossos pensamentos, começamos a lembrar das coisas que dissemos, das coisas que fizemos, das escolhas que tomamos. Algumas boas, outras nem tanto. Talvez haja palavras que desejasseis não ter dito. Talvez haja ações que gostaríeis de desfazer. Talvez haja pensamentos que alimentastes e sabeis que não estavam certos. E ao deitardes na quietude, algo dentro de vós sussurra: poderias ter feito melhor hoje? Esse sentimento, esse impulso profundo, não está aí para vos condenar. Está aí para vos lembrar que antes de fechardes os olhos, antes de vos entregardes ao sono, precisais acertar vossas contas com Deus. Porque aqui está a verdade, nenhum de nós acerta sempre. Não importa quão forte seja a nossa fé, não importa o quanto tentemos, todos tropeçamos, todos cometemos erros, todos temos momentos em que ficamos aquém de quem Deus nos chamou para ser. Mas ouvi-me, Deus não busca perfeição. Ele busca um coração disposto a vir a Ele, um coração humilde o suficiente para dizer: Senhor, errei hoje. Deixei minha raiva me dominar. Falei quando deveria ter ficado em silêncio. Ignorei alguém quando deveria ter mostrado bondade. Preocupei-me quando deveria ter confiado em Ti. Caí na mesma tentação que prometi nunca mais voltar.
Senhor, perdoa-me. Há algo poderoso em levarmos nossas falhas a Deus antes de dormir, porque, ao fazê-lo, somos lembrados de sua misericórdia. E que misericórdia é essa? Uma misericórdia que não guarda nossos erros contra nós, uma misericórdia que não se afasta de nós em desapontamento, uma misericórdia que nos encontra exatamente onde estamos e diz: meu filho, eu te perdoo. Descansa agora, pois minha graça é maior que teus erros. Sabeis o que acontece quando não reservais um momento para pedir perdão a Deus? Carregais o peso de vossos erros para o dia seguinte. O arrependimento persiste, a culpa sussurra mentiras, o inimigo pega essas pequenas falhas e as transforma em acusações. Não és bom o suficiente. Nunca mudarás. Deus está cansado de ti. Mas isso é uma mentira. A verdade é que o amor de Deus não vacila por causa de vossas fraquezas. Seu perdão não se baseia em quantas vezes falhastes. A Bíblia diz, em Lamentações 3, versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quer transformar suas noites? Clique em curtir, inscreva-se e não perca o final. Tem algo especial esperando por você. Isso significa que não importa o quão grave pensas que foi teu erro, quando vós vindes a Ele em arrependimento, Ele vos lava e vos torna limpos. E ouvi, o arrependimento não é sobre marcar uma caixa religiosa, não é sobre listar cada erro e esperar não esquecer nenhum. É sobre um relacionamento. É sobre vir a Deus como uma criança que confia em seu pai. Como uma criança que sabe que não importa o que, ainda é amada. O arrependimento é sobre deixar ir o que vos pesa para que possais dormir em paz. Alguns de vós sabeis o que é deitar na cama com um coração inquieto, virando de um lado para o outro, revisando conversas em vossa mente, lamentando decisões que tomastes, sentindo o peso de palavras ditas em raiva. Isso não é como Deus quer que durmais. Ele quer que deiteis a cabeça com a certeza de que sois perdoados. Ele quer que saibais que não importa como foi o dia, sua graça é suficiente para cobri-lo. E ouvi-me nisto. Quando pedis perdão, não precisais implorar. Não precisais convencer Deus a ter misericórdia de vós. Ele já está esperando com os braços abertos. No momento em que dizeis, Senhor, perdoa-me, Ele o faz. No momento em que sussurrais, desculpa-me, Ele apaga o pecado. A Bíblia diz, em Hebreus 8, versículo 12, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de seus delitos, não me lembrarei mais. Isso significa que Ele não os guarda contra nós. Ele não os traz de volta mais tarde. Ele não diz, vou te perdoar desta vez, mas se o fizeres novamente, não o farei. Não. Quando Deus perdoa, está acabado. A dívida é cancelada. A lousa é limpa. Então por que iríeis dormir, carregando algo que Deus já prometeu levar? Por que deixaríeis a culpa e o arrependimento roubarem vosso descanso, quando o Pai está dizendo, vem a mim e eu te darei paz? Talvez estejais pensando, mas eu continuo falhando na mesma área, continuo lutando com o mesmo pecado, continuo caindo na mesma armadilha. Ouvi-me. O amor de Deus por vós não se esgota. Sua misericórdia não expira. Se caíres 100 vezes, mas vieres a Ele 100 vezes em arrependimento, Ele vos perdoará todas as vezes, porque seu amor não se baseia em vosso desempenho, baseia-se em quem Ele é. E Ele é um Deus de misericórdia. Mas aqui está algo importante. O verdadeiro arrependimento não é apenas dizer, desculpa-me. É pedir a Deus que vos mude. É dizer, Senhor, ajuda-me a fazer melhor amanhã. Dá-me força para superar essa luta. Dá-me sabedoria para fazer melhores escolhas. Enche-me com teu Espírito
para que eu possa andar em obediência. Quando vós vindes a Deus com um coração sincero, Ele não apenas vos perdoa, Ele vos transforma. Ele vos dá a graça para vos levantardes mais fortes, para caminhardes em vitória, para vos tornardes a pessoa que Ele vos chamou para ser. E sabeis o que acontece quando tornais um hábito buscar o perdão de Deus antes de dormir? Vosso coração fica mais leve, vossa mente fica mais clara. Começais a descansar de uma maneira que nunca antes experimentastes. Porque sabeis que, não importa o que aconteceu durante o dia, estais terminando-o nos braços da graça. Estais deitando-vos não como alguém sobrecarregado pelo pecado, mas como alguém que foi libertado. Esta noite, antes de dormirdes, reservai um momento. Examinai vosso coração. Trazei vossas falhas perante Deus, não porque Ele quer vos punir, mas porque Ele quer vos restaurar. Sussurrai uma oração de arrependimento. Deixai ir o peso. Recebei sua misericórdia e então dormi em paz, sabendo que sois perdoados, sois amados e sois cobertos por sua graça. Nunca durmais sem orar essa oração de perdão, porque um coração arrependido é um coração que descansa na misericórdia de Deus, a proteção divina. A noite é algo misterioso. Quando o sol se põe e a escuridão cobre a terra, quando o mundo se aquieta e a agitação do dia desaparece, entramos em um tempo de vulnerabilidade. Fechamos os olhos, inconscientes do que acontece ao nosso redor. Entregamo-nos ao sono, rendendo o controle sobre nossos corpos, nosso ambiente e até nossos pensamentos. E nesse momento, quer percebamos ou não, somos totalmente dependentes da proteção de Deus. Pensai nisto. Durante o dia, estais alertas, podeis reagir ao perigo, podeis tomar decisões que afetam vossa segurança. Mas à noite, enquanto dormis, não tendes controle. Não sabeis o que está acontecendo fora de vossa porta. Não sabeis o que está acontecendo no reino espiritual. Não sabeis nem mesmo se vosso coração continuará batendo durante a noite. Mas Deus sabe. Ele vê o que não podeis ver. Ele luta batalhas que nem sabeis que existem. Ele vela por vós quando estáis mais indefesos. Vamos juntos nessa jornada de fé? Comente "Eu creio" e ative o sininho para não perder o momento impactante no fim do vídeo. É por isso que antes de dormirdes, deveis orar por sua proteção. Deveis pedir-lhe que vos cubra, que vos cerque, que vos guarde. Porque quer o sintais ou não, quer o reconheçais ou não, estais em uma batalha. A Bíblia nos diz, em Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o inimigo, ele não dorme, ele não tira folga, ele está constantemente procurando maneiras de trazer medo, de atacar vossa mente, de perturbar vossa paz. Mas, quando orais, quando invocais o nome do Senhor, vós vos colocais sob a segurança divina. Estais dizendo, Deus, não estou no controle, mas tu estás. Não posso ver o que está por vir, mas tu podes. Não posso me proteger, mas confio em ti para me cobrir. Alguns de vós sabeis o que é lutar com o medo à noite. Deitais na cama, mas vossa mente não descansa. A ansiedade se insinua. Preocupações sobre o amanhã inundam vossos pensamentos. Talvez tenhais experimentado noites em que sentistes um peso inexplicável, uma presença que tentou perturbar vossa paz. Isso não é apenas vossa imaginação. O inimigo sabe que se ele conseguir alcançar-vos à noite, se conseguir roubar vosso descanso, se conseguir encher vosso coração de medo, então ele pode vos enfraquecer, ele pode drenar vossa força antes que o próximo dia comece. Mas ouvi-me. Ele não tem poder sobre vós
quando estáis cobertos pelo sangue de Jesus, quando falais o nome de Jesus antes de dormir, quando orais pela proteção de Deus, vós vos cercais com uma força divina que nenhuma força das trevas pode penetrar. E isso não é apenas sobre segurança física, é sobre vossa mente, vosso espírito, vossa paz. Porque às vezes a batalha não está fora, está dentro. Talvez estejais lutando contra pensamentos que não vos deixam descansar. Talvez a culpa esteja vos atormentando, ou memórias de falhas passadas vos assombram à noite. Talvez o inimigo esteja tentando encher vossa mente com dúvida, fazendo-vos questionar se Deus está realmente convosco, se Ele realmente vos ama, se Ele realmente tem um plano para a vossa vida. É por isso que deveis orar, porque a oração não é apenas sobre pedir a Deus que afaste o perigo, é sobre convidar sua presença para preencher vosso espaço, para guardar vossos pensamentos, para silenciar a voz do inimigo, para trazer paz onde há inquietação. Já notastes que as noites em que esqueceis de orar são frequentemente as noites em que vosso sono é mais inquieto? Isso não é coincidência, porque a oração constrói um escudo ao vosso redor. A oração é a diferença entre dormir com medo e dormir com fé. A oração é a diferença entre deitar na cama com um coração perturbado e deitar em paz, sabendo que estáis sendo sustentados por aquele que nunca dorme nem cochila. E permiti-me vos lembrar: quando orais por proteção, não estáis orando apenas por vós mesmos, estáis cobrindo vossa casa, vossa família, vossos entes queridos. Estáis pedindo a Deus que coloque seus anjos ao redor deles, para protegê-los de todo o perigo invisível. Porque há coisas acontecendo no reino espiritual que não podemos ver, mas Deus vê, e Ele responde às orações de seus filhos. Há testemunhos de pessoas que experimentaram proteção sobrenatural simplesmente porque oraram antes de dormir. Histórias de indivíduos que deveriam estar no caminho do perigo, mas por algum motivo, o perigo passou por eles. Histórias de pessoas que sentiram uma paz repentina no meio da noite, sem saber que alguém estava orando por elas. Histórias de famílias que foram protegidas de ataques, de acidentes, de desastres, porque alguém naquela casa orou. E talvez nunca tenhais pensado nisso antes, mas já considerastes as batalhas que nunca vos alcançaram porque Deus as bloqueou? Já pensastes nos ataques que foram planejados contra vós, mas nunca aconteceram, porque Deus enviou seus anjos para lutar por vós? Já agradecestes a Ele pelos perigos que nunca vistes, pelas coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram, simplesmente porque estáis cobertos por sua proteção? Antes de tudo, mostre seu apoio. Curta, comente oração e assista até o final para uma revelação que mudará sua noite. Esta noite, antes de dormirdes, eu vos imploro: não fecheis os olhos sem pedir a cobertura de Deus, não vos deiteis sem falar seu nome sobre vós mesmos, sobre vossa casa, sobre vossa família. Podeis não ver o que está acontecendo no reino espiritual, mas quando orais, ativais a proteção de Deus. Quando invocais o nome de Jesus, estáis declarando que nenhuma arma forjada contra vós prosperará. Estáis colocando-vos sob a sombra do Todo-Poderoso, onde nenhum mal pode vos tocar. E quando fizerdes isso, notareis uma diferença. Dormireis com paz, não com medo. Acordareis sentindo-vos fortalecidos, não esgotados. Entrareis no próximo dia, sabendo que, não importa o que vier, estáis cobertos. Porque o Deus que velou por vós na noite passada é o mesmo Deus que velará por vós novamente esta noite. O Deus que vos protegeu no passado é o mesmo Deus que vos protege agora. Ele é fiel, Ele é vosso refúgio, Ele é vossa torre forte. E quando o invocais, Ele responde. Nunca durmais
sem orar essa oração de proteção. Porque um coração que confia na cobertura de Deus é um coração que descansa em paz perfeita. Há algo poderoso na entrega. Há algo transformador em deixar ir e colocar tudo nas mãos de Deus. E, no entanto, muitos de nós lutamos com isso. Agarramo-nos a coisas que nunca fomos destinados a carregar. Vamos para a cama com fardos que pesam em nossos corações, com preocupações que se recusam a deixar nossas mentes, com medos que se infiltram em nossas almas. Deitamos na cama, olhando para o teto, pensando em todas as coisas que não podemos controlar. O que acontecerá amanhã? E se as coisas não derem certo? E se o problema nunca for resolvido? E se eu não tiver o que é preciso? E nesse ciclo interminável de pensamentos, esquecemos uma verdade simples. Deus nunca nos pediu para carregar esses fardos sozinhos. A Bíblia nos diz, em 1 Pedro 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não diz para carregar os fardos até não aguentarmos mais. Não diz para consertar tudo por conta própria primeiro e depois trazer o que sobrou para ele. Não. Diz para lançá-los, para soltá-los, para colocá-los em suas mãos. Isso significa que antes de dormirdes, antes de fechardes os olhos, antes de vos entregardes ao descanso, deveis entregar tudo a Deus. Porque quando segurais vossos fardos, estáis escolhendo a ansiedade em vez da paz, o medo em vez da fé, o controle em vez da confiança. Mas, quando os entregais a Deus, estáis entrando no descanso que só Ele pode dar. Quantas noites passastes lutando com coisas que só Deus pode lhe dar? Quantas vezes ficastes acordados, revisando conversas, analisando situações, tentando prever resultados, quando o tempo todo Deus estava dizendo: dá-me isso, deixa-me cuidar disso, deixa-me lutar essa batalha por ti, deixa-me lidar com o que não podes. Mas, em vez de confiar nele, deixastes vossas preocupações vos consumirem. E sabeis o que acontece quando fazeis isso? Acordais tão cansados quanto estáveis quando vos deitastes. Vosso corpo pode ter descansado, mas vossa alma não. Porque o verdadeiro descanso não vem do sono, vem da entrega. Alguns de vós estáis enfrentando situações agora que parecem impossíveis. Talvez estejais lidando com lutas financeiras, perguntando-vos como fareis para pagar as contas. Talvez estejais carregando o peso de um relacionamento quebrado, sentindo a dor da rejeição ou da traição. Talvez estejais preocupados com vossos filhos, vendo-os fazer escolhas que partem vosso coração. Talvez estejais lutando contra uma doença, sentindo-vos fracos e incertos sobre o que o futuro reserva. E todas as noites, esses fardos voltam a vós como uma enxurrada, sobrecarregando vossa mente, roubando vossa paz. Mas ouvi-me. Deus nunca pretendeu que vivesseis assim. Ele nunca pretendeu que carregasseis esse peso sozinhos. É por isso que ele diz, em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há uma razão pela qual Jesus falou essas palavras. Porque ele sabia que a vida traria fardos pesados demais para carregarmos. Ele sabia que nossa natureza humana nos faria querer controlar tudo, consertar tudo, preocupar-nos com tudo. Mas ele também sabia que a única maneira de vivermos verdadeiramente em paz é confiar nele com tudo. E a confiança não é apenas algo que dizeis, é algo que fazeis, é uma escolha que fazeis todas as noites antes de dormir. É dizer: Senhor, não tenho todas as respostas, mas confio em Ti. Não sei como isso vai se resolver, mas confio em Ti. Não vejo um caminho à frente, mas confio em Ti. Entrego minhas preocupações, meus medos, minhas lutas em Tuas mãos, porque sei que és fiel e estás no controle.
E quando fazeis isso, algo muda dentro de vós. O peso se dissipa, o medo desvanece, a tensão em vosso peito se alivia. Porque quando vos entregais a Deus, não estais mais carregando o fardo sozinhos. Não estais mais dependendo de vossa própria força. Estais descansando na verdade de que o mesmo Deus que falou o universo à existência é o mesmo Deus que está sustentando vossa vida. Alguns de vós podem estar pensando, mas e se eu acordar amanhã e o problema ainda estiver lá? Permitai-me vos dizer algo: o tamanho do vosso problema não muda o poder do vosso Deus. Só porque não vedes a resposta ainda, não significa que Deus não está trabalhando. Só porque a situação não mudou da noite para o dia, não significa que Ele não está no controle. Às vezes, Deus não remove a tempestade imediatamente, mas Ele vos dá paz no meio dela. Às vezes, Ele não muda a situação imediatamente, mas Ele vos fortalece através dela. E quanto mais aprenderdes a confiar nele, mais vereis que seus planos são sempre maiores que vossos medos. Há coisas que nunca entendereis deste lado do céu. Há batalhas que não farão sentido, dificuldades que parecem injustas, perdas que parecem insuportáveis. Mas mesmo nesses momentos, Deus ainda é Deus. Ele ainda é bom. Ele ainda está no controle. E quando entregais vossos fardos a Ele, quando dizeis, Senhor, entrego isso a Ti. Confio em Ti com minha vida, confio em Ti com minha família. Confio em Ti com o meu futuro. Estais declarando que vossa fé é maior que vossas circunstâncias. Ouvir o discurso "Nunca durma sem orar esta oração" de Billy Graham é como abrir uma porta para um momento de reflexão profunda, algo que ressoa fortemente com a alma brasileira, onde a fé é um pilar que sustenta tantas famílias, comunidades e corações. No Brasil, a espiritualidade não é apenas uma prática, mas uma parte essencial de quem somos, especialmente em momentos de silêncio, como à noite, quando nos encontramos sozinhos com nossos pensamentos. Este discurso nos convida a transformar esse momento vulnerável em uma oportunidade de conexão com Deus. E as lições que ele traz são tão poderosas quanto práticas, capazes de mudar a forma como enfrentamos o dia a dia. Primeiro, a mensagem de gratidão me tocou profundamente. No Brasil, onde a vida pode ser uma mistura de alegria vibrante e desafios diários, muitas vezes nos esquecemos de parar e agradecer. Corremos para pagar contas, cuidar da família, enfrentar o trânsito caótico das grandes cidades, como São Paulo ou Rio de Janeiro, e acabamos ignorando as pequenas bênçãos que nos cercam: o sol que nasce, a comida na mesa, a saúde que nos permite seguir em frente. Billy Graham nos lembra que cada respiração é um milagre, e essa ideia ressoa com a cultura brasileira de valorizar a vida mesmo nas dificuldades. A lição aqui é clara: antes de dormir, devemos reservar um momento para agradecer, não importa como foi o dia. Aplicando isso à minha vida, comecei a fazer uma pausa à noite, refletindo sobre algo positivo. Talvez a risada de uma criança, a ajuda de um amigo, ou até mesmo a força para superar um dia difícil. Essa prática simples mudou minha perspectiva, trazendo mais leveza e esperança, mesmo em meio às lutas. A segunda lição que ressoa é a do arrependimento. No Brasil, onde o senso de comunidade e família é forte, muitas vezes carregamos culpas por palavras ditas em um momento de raiva ou por escolhas que magoaram alguém querido. Graham nos ensina que, antes de dormir, devemos levar nossas falhas a Deus, não com medo de julgamento, mas com a confiança de que sua misericórdia é maior que nossos erros. Essa ideia me lembrou das conversas com minha avó, que sempre dizia: nunca vá dormir brigado com alguém, nem com Deus. Aplicar isso na vida cotidiana significa reconhecer meus erros. Talvez uma discussão impensada no trabalho
ou uma impaciência com um familiar e pedir perdão a Deus antes de fechar os olhos. Esse hábito me trouxe uma paz que eu não conhecia, permitindo-me dormir com o coração mais leve e acordar com a certeza de que cada dia é uma nova chance para fazer melhor. A proteção divina, outro ponto forte do discurso, fala diretamente ao coração brasileiro. Vivemos em um país onde a fé em Deus, muitas vezes, é nossa fortaleza contra as incertezas, sejam elas perigos nas ruas ou preocupações com o futuro. Graham nos lembra que, ao orarmos por proteção antes de dormir, colocamos nossa vida, nossa casa e nossa família sob o cuidado de Deus. No Brasil, onde histórias de proteção sobrenatural são compartilhadas em rodas de conversa ou nas missas dominicais, essa mensagem é poderosa. Comecei a aplicar essa lição orando todas as noites, pedindo a Deus que guarde minha família e meu lar. Isso não apenas me trouxe paz, mas também fortaleceu minha fé, sabendo que mesmo quando não vejo, Deus está agindo, protegendo-me de perigos que talvez nunca conheça. Por fim, a ideia de entrega é talvez a lição mais transformadora. No Brasil, onde a cultura de dar um jeito muitas vezes nos leva a carregar fardos sozinhos, Graham nos desafia a soltar essas preocupações nas mãos de Deus. Quantas noites já passei acordado, pensando em contas a pagar, problemas no trabalho ou incertezas sobre o futuro? A mensagem de Graham me ensinou que a verdadeira paz vem quando confio que Deus está no controle. Aplico isso agora ao deitar, dizendo: Senhor, entrego tudo a Ti. Esse ato de entrega me libertou da ansiedade e me permitiu descansar de verdade, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. No contexto brasileiro, onde a comunidade e a fé nos unem, essa prática também me inspirou a compartilhar essa paz com outros, incentivando amigos e familiares a orarem e confiarem mais. Essas lições, gratidão, arrependimento, proteção e entrega, não são apenas palavras, são um convite para viver com mais propósito e fé. No Brasil, onde a espiritualidade está tão entrelaçada com a vida cotidiana, essas práticas podem transformar nossas noites em momentos de renovação e nossos dias em oportunidades para sermos melhores. Comecei a ver bênçãos onde antes via problemas, a encontrar paz onde antes havia medo e a confiar que mesmo nos dias mais difíceis, Deus está comigo. Essas pequenas mudanças, uma oração de agradecimento, um pedido de perdão, uma súplica por proteção e uma entrega sincera, fizeram uma diferença enorme. Elas me lembram que não importa o caos do mundo lá fora, posso encontrar descanso em Deus. Brasileiros, esta mensagem pode mudar suas noites e suas vidas. Antes de fechar este vídeo, quero desafiá-los. Curtam se esta mensagem tocou seus corações, compartilhem com alguém que precisa ouvir essas palavras de esperança. Inscrevam-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e comentem Amém ou compartilhem o que aprenderam hoje. Não percam o final, pois há uma surpresa especial esperando por vocês. Vamos juntos espalhar essa mensagem de paz e transformação.